Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos chamar o pessoal do Insta. Instagram. A gente fica torto no outro, mas vamos lá, né? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Rê! Bom dia, Sônia! Bom dia, Ricardo! Sejam bem-vindos. O som tá bom, pessoal? Por gentileza, me avisem se tá tudo ok. O pessoal do Insta, sejam bem-vindos. Avisem por gentileza se o som tá ok. Ótimo, muito bom, Soninha. Obrigada. Essa câmera do Insta tá muito pra cima. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, Cecília. Que dia bom esse, né? Ah, como é bom a gente poder relembrar o nosso Eurípides, hoje que é 1º de maio, é uma data tão especial para nós, né, que nós relembramos o seu nascimento na Terra, aqui em terras brasileiras, em Sacramento, em Minas, é maravilhoso, é muito bom. Chico Xavier dizia que nessas datas de 1º de maio e 1º de novembro, ele dizia assim, o céu desce para a terra. Aí perguntaram, mas por quê, né? Ele dizia assim que caravanas e mais caravanas desciam do mundo espiritual para a terra. E era um conclave de muita luz por conta das comemorações de Eurípides. E ele disse certa vez para Corina, né? Corina, quando Corina escreveu o livro Eurípides, O Homem e a Missão, ela sempre levava o trabalho para ele analisar, para verificar se está tudo certo, né? Ela muito cuidadosa. E Chico dizia, Corina, escrever sobre Eurípides, a gente pode comparar como escrever sobre Jesus. Porque falar de Eurípides é falar de Jesus. E nem todos os livros do mundo caberiam a história de Eurípides, né? Então, hoje, 1º de maio, nós vamos comemorar. Nós vamos agradecer a Jesus pela abençoada vida de Eurípides Barçanufo entre nós. De tempos em tempos, Jesus nos envia suas estrelas cadentes para que possam nos iluminar o nosso roteiro, para que possa aclarar nossa consciência, porque mesmo cristãos, porque mesmo sendo espíritas, nós, por vezes, vivemos apartados das nossas, dos princípios cristãos. Então, essas estrelas cadentes, como Eurípides foi e é para nós uma estrela que sai dos páramos de luz, do mundo espiritual, e desce à Terra para que, vivendo o Evangelho de Jesus, vivenciando o Evangelho de Jesus, nós possamos olhar, nos inspirar para que nós também possamos buscar a construção do homem de bem. O homem de bem em nós. E é isso que nós estamos aqui, né? Para que nós não percamos jamais o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo existencial, o porquê aqui viemos, né? O porquê viemos. O Fábio Aguilar, produção, por favor, ajuda a Márcia de São Paulo, que não está conseguindo encontrar o link do Evangelho. Obrigada. A Márcia de São Paulo. Obrigada. Então, vamos nos inspirar na vida de Eurípides, porque nos inspirar na vida de Eurípides é nos inspirar no Evangelho de Jesus.
É buscar desenvolver em nós as potencialidades divinas de luz que nós temos em nós. Porque somos herdeiros do Criador. Então nós precisamos desenvolver, nós precisamos expandir esse bem, nós precisamos sair desse círculo acanhado de existências, de recapitulação de expiação, para um padrão mais elevado de vida, para um padrão mais elevado. E essa é uma das missões de Eurípides conosco, né? Fabinho, não sei se você ouviu, meu querido, a Márcia de São Paulo não está conseguindo encontrar o link para o Evangelho, tá? Então ela pediu ajuda. Ajude-a, por favor. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece e agradecer a Jesus. Vamos então agradecer ao Cristo pelo dia de hoje, por essa oportunidade divina que nós temos de estarmos reunidos, pela oportunidade abençoada da vida na Terra, nesse momento de transição em que podemos buscar a nossa regeneração, a elevação do nosso padrão de vida, a elevação dos nossos atos de pensar e de sentir. Obrigada, Jesus. Pedimos nesse momento possa abençoar a todos nós, iluminar os nossos lares, nossos familiares queridos, que nós possamos receber da espiritualidade amiga, da equipe do querido Eurípides, as vibrações necessárias ao nosso reequilíbrio espiritual, mental e físico, a proteção e fortalecimento das defesas protetoras de nossos lares, e no coração a gratidão imensa por tanto amor, por tanto amparo que temos todos nós recebido, que nós possamos bem aproveitar as bênçãos divinas que chegam até nós. Rogamos ao querido Eurípides possa nos inspirar, iluminar a nossa mente, o nosso coração, e que Jesus possa envolvê-lo e abençoá-lo hoje e sempre, cada vez mais, para que ele continue esse trabalho de amor, devotamento na causa do bem, para que possa auxiliar a humanidade sofredora a encontrar sua destinação sublime de luz, para que possamos todos aprender a brilhar a nossa luz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Eurípides. Em teu nome, Senhor Jesus, iniciamos mais um Evangelho nesse dia tão luminoso. Obrigada, que assim seja. Tudo bem, né, pessoal? Então nós vamos iniciar, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a vida de Eurípides. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui no Facebook da Fraternidade, Eurípides Barçanufo, e nós estamos no Instagram, que é um Instagram próprio somente para que nós possamos falar de espiritualidade. Então, muitas pessoas entram naquele Instagram antigo. Não, o Instagram que nós usamos para fazer as lives, para lançar os vídeos, as mensagens espíritas, é o Instagram @michellemelo.espiritualidade. É nesse Instagram que nós fazemos as lives espíritas, tá? Então, às vezes, a confusão se dá por conta disso. O outro é só para as questões educacionais, educativas, disciplina positiva, tá? Então, o Instagram é michellemelo.espiritualidade. Sejam todos bem-vindos, quem eu não vi chegar depois, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Eurípides. Eurípides é um espírito com uma construção muito sólida, né? Uma construção espiritual muito amorosa. Ele nasceu entre nós aqui em terras brasileiras, não só essa vez, né? Ele teve uma vivência anterior a essa, como um lenhador em busca de se ambientar com as terras sacramentanas, foi ali no Triângulo Mineiro, ali naquela região de Sacramento, e ele veio com uma missão de auxiliar dois corações queridos que precisavam de provas para que pudesse se preparar para a próxima existência junto com ele. Olha a abnegação, olha a renúncia desse espírito, né?
Então ele reencarna e aos 15 anos de idade aproximadamente, ele desencarna e retorna ao mundo espiritual. E então se prepara para essa grande missão de nascer como Eurípides. Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880, filho da amada Meca, Dona Jerônima e Senhor Mojico. E ele teve os seus 14 irmãos. Ele foi o terceiro dessa grande família, desses espíritos que se reuniram no mundo espiritual, juntamente com Eurípides, para que pudessem desempenhar na Terra um trabalho, uma missão. Uma família toda em busca de viver na construção do amor, a construção do bem. Então, Eurípides não teve somente uma vivência como Eurípides e se destacou por sair ali da linha da normalidade, né? Dos nossos atos de, muitas vezes, muitos de nós nascemos, crescemos, nos alimentamos, buscamos uma profissão, constituímos família e voltamos ao mundo espiritual. Não, Eurípides viveu o amor que o Cristo veio nos ensinar. Eurípides viveu a fé que Jesus veio nos ensinar e dizer que, olha, essa fé transporta montanhas. Eurípides veio viver o que é a renúncia, o que é o sacrifício por amor ao semelhante, como é que a gente faz para amar a Deus sobre todas as coisas, como é que a gente ama o próximo, como é que a gente ama os inimigos. Então, olhando a vida de Eurípides, nós conseguimos enxergar todos esses ensinamentos do Cristo. Amar os inimigos, e ele nem sentia que ele tinha os inimigos, porque ele não se ofendia. Não, nós nos ofendemos, né? Ele não se ofendia, ele compreendia a todos. Então, Eurípides foi um missionário de Jesus, né? Um missionário do Cristo. Ele teve uma vida que foi narrada por Corina Novellino no livro A Grande Espera, que eu recomendo muito a leitura, porque é um livro muito lindo, belíssimo, e que demonstra ali o trabalho de preparação da comunidade essênia para a chegada de Jesus na Terra. Então, essa comunidade buscava e sabia que Jesus estava para vir. Então, eles esperavam, e eles diziam, a grande estrela chegará. É a grande estrela mesmo, né? Brilha mais que o sol, né? A grande estrela chegará. Então, eles esperavam. E nesse livro tem a vida de Eurípides como o Essênio Marcos, um menino muito, muito novinho que foi levado à comunidade essênia porque ele ficou órfão, ele era órfão de mãe e o pai foi preso. Tem todo um contexto aí. Quem não leu, eu não vou dar spoiler. Vale a pena, gente. E o pai precisou ser preso. Por quê? Tem que dizer, né? Porque Eurípides, como Marcos, como um romano, ele via os escravos, a vida dos escravos, como os escravos viviam à margem, e ele não conseguia compreender como era possível um ser humano ser escravizado. Como era possível um ser humano ser apartado da sua família, não ter dignidade. Como era possível um ser humano se escravizar e ser tratado como, às vezes, pior do que um animal. Então, quando ele viu um cortejo de escravos passando, ele adoeceu. Aquilo chocou muito a sua sensibilidade, né? As suas construções amorosas. Ele adoeceu e teve uma febre, ficou acamado, e o pai muito preocupado, porque percebia que ele, dia a dia, ele ia diminuindo a sua vitalidade, e se preocupava, né, de um próximo desencarne. Então o pai perguntava, o que eu posso fazer por você, filho? O que eu posso fazer por você? E ele dizia, pai, liberta os seus escravos. E o pai dizia, mas eu não posso, eles não são meus, eles são de Roma. Então Eurípides, como Marcos, estava doente, muito adoecido mesmo, a ponto de desencarnar antes do momento, por conta dessa sensibilidade de não conseguir compreender como os escravos eram tratados, e pedir ao pai que então libertasse os seus escravos. O pai, vendo a condição do filho, libertou os escravos. E aí, por conta disso, o pai foi levado a Roma para ser julgado e
ficou preso e seria então, passaria pelas penas duras romanas por conta disso. Então Marcos foi levado à comunidade essênia. Lá, nesse livro, Corina nos conta, Corina psicografou e o livro foi ditado pelo próprio Eurípides, contando a vida deles. O Cristo pede, chega até eles como uma grande estrela e orienta o que eles deveriam fazer. E orienta sobre o amor divino, e orienta sobre a abençoada vida gloriosa que nós temos, sobre o espírito que somos, e orienta os essênios a saírem daquela clausura, para que pudessem então servir e se doar a todos os necessitados do caminho, né? Sair daquele fechamento para ir para o mundo, auxiliar a todos que necessitavam de amparo, de esclarecimento, de todo tipo de auxílio. Então, assim ele fez. Assim ele fez. E nesses diálogos que o Cristo tinha com eles, o Cristo disse que Eurípides, o Marcos, naquela época, ele fazia parte de todas as arrancadas evolutivas do planeta Terra. Ele estava presente em todos os momentos de transição, em todos os momentos de mudança vibratória do planeta. Então ele fazia parte e faria parte de todo esse processo evolutivo, transitório e dos momentos importantes de mudança de paradigma e de padrão no planeta. Então, dá para a gente perceber o tamanho do compromisso de Eurípides com o Cristo e com o planeta Terra. É por isso que é um espírito de uma envergadura moral que não precisava estar na Terra. E escolhe, né, ficar entre nós para que pudesse nos auxiliar nesse processo de evangelização e de transformação dos nossos sentimentos. Então, depois disso, teve a vivência como Policarpo, vivendo próximo a João Evangelista, que foi o seu orientador, como um pai adotivo, e viveu muito próximo de Maria. Então, juntamente ao coração de Maria, que teve um papel para ele como de mãe, que o auxiliou, que o orientou, ela já na idade bastante avançada, e ele, aquele menino que precisava de orientação, foi levado nessa outra vida a viver junto de Maria, junto de João Evangelista, que são espíritos em que ele possui uma afinidade muito grande, uma afinidade espiritual imensa, né? Imensa. Então, nós temos também aquela vida como o escravo Rufo em Ave Cristo, que foi uma reencarnação marcada mais uma vez por sacrifício, por renúncia e assim sucessivamente, né? Como Marcos, ele doou a sua própria vida em benefício da verdade. Como Policarpo também foi sacrificado, doando a sua própria vida ao Cristo. Como Rufo, mais uma vez. Como Rufo, ele nasceu como escravo, era aquele escravo que ensinava por conta da sua grandiosidade, de uma sabedoria, de um conhecimento. Então era aquele escravo que auxiliava na formação das crianças. Então ele passou por uma prova imensa, por uma prova muito intensa. O livro Ave Cristo narra para nós, né? Quanto é forte essas passagens de Rufo nesse livro, impactante para todos nós. Ele, como escravo, um dia os seus senhores, com um coração muito endurecido ainda nas construções espirituais, muito aquém, né? Eles pediram então para que todos os escravos se colocassem em fila e adorassem a deusa de pedra, né? A deusa romana Cíbele, e deixaram então o escravo Rufo, né? Uma vida de Eurípides, deixaram ele por último. Por quê? Porque eles sabiam da firmeza de propósitos, eles sabiam de uma personalidade firme
da fidelidade daquele escravo, então deixaram ele por último para que ele não influenciasse os demais. Então todos os escravos foram negando ao Cristo, ao cristianismo, e juraram fidelidade à deusa romana, até que chegou a vez dele, de Eurípides, ou Rufo, né? E na vez de Rufo, ele disse que respeitava os senhores, que respeitava, mas que ele era cristão. E somente Jesus ele reconhecia como Senhor e Mestre. E então aí ele teve a sua vida, né, ceifada. Foi aprisionado, recebeu todo tipo de crueldade humana. No dia do seu julgamento, ainda levaram a sua esposa e as suas 2 filhas muito pequenas, de 2 e 4 anos, e ao ver a filhinha, a esposa chorando e a filhinha pedindo para ele voltar para casa, e ele dizia que não, eu não posso. Imagina o coração, né, de pai. E aí os senhores dizem para ele, que loucura, olha, a sua esposa, suas filhas serão vendidas, você não saberá mais a sorte delas, né? Nega esse Cristo, nega essa loucura, e você volta à convivência. E ele diz, eu não posso negar a Jesus, eu não posso negar o Cristo, que é o único Salvador. E então, por conta dessa firmeza de propósito, de fidelidade a Jesus, essa fidelidade ao Cristo, ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado, atado a um cavalo bravo e deu a sua vida para que nós pudéssemos entender sobre amor, renúncia e fidelidade. Para que nós pudéssemos, então, compreender a grandeza do Cristo, a grandeza de Jesus. E tem feito isso, gente, ao longo de todas as suas vidas. Muita renúncia. Nos mostrando o quanto é preciso renunciar. O quanto é preciso passarmos por nossas provações com o coração leve pelo cumprimento do dever cumprido, para que nós possamos, então, galgar outros níveis de evolutivos, para que nós possamos vencer os nossos sentimentos doentes, que têm sido grandes obstáculos ao nosso processo evolutivo, e que nascemos e renascemos, encarnamos, reencarnamos e reencarnamos, vivendo num ciclo vicioso em torno desses sentimentos doentes, nos acreditando muitas vezes dotados de razão, alimentando e retroalimentando as nossas estruturas doentes de orgulho, de egoísmo, numa rebeldia contra as divinas leis que nós não observamos, não seguimos, e que vem, então, a necessidade de reparação, vem a necessidade das expiações, para que nós não nos deformemos, né? E nesse momento, o grau de rebeldia humana nós conseguimos observar por não querer cumprir as provas escolhidas, as expiações necessárias, e nos rebelamos. Então, esses espíritos vêm para nos mostrar o quanto nós necessitamos do exemplo cristão. Quanto ainda estamos apartados da vivência cristã. Gente, alguém bate a porta. Produção, por favor, verifique isso. Então, o Fabinho foi lá ver. E aí, Eurípides, então, faz um projeto lindo, belíssimo, um projeto reencarnatório, um planejamento reencarnatório de renascer em terras brasileiras. Com uma família muito grande, né? 15 irmãos. Olha o trabalho de Dona Meca. 15 irmãos. Imagina, gente. 15 irmãos, não, 14, né? Com ele eram 15 filhos. Numa vida de muita doação, uma vida muito marcante, né? Esse terceiro filho dessa família especial, de Seu Mojica e Dona Meca, eles passaram por algumas dificuldades, né? O terceiro filho foi Eurípides. Eles passavam por muitas dificuldades materiais, muita dificuldade financeira, porque Dona Meca tinha os seus problemas de desmaio,
e os médicos buscavam a cura e custava muito caro esses tratamentos e eles não surtiam nenhum resultado e ela continuava desmaiando e tendo crises muito fortes e caía ao chão. Era realmente uma situação muito tensa e delicada no lar de Eurípides, porque qualquer susto, qualquer porta que batia, qualquer criança que fazia um barulho, sabe quando a gente assusta, o susto dela provocava então as crises de desmaio. Isso aumentava. Então, o seu Mojico, que tinha os recursos espirituais, os recursos financeiros, né, bastante, era pouquinho que se ganhava, os recursos espirituais dele eram imensos, são imensos, para receber os seus 15 filhos, para direcioná-los, para que pudesse auxiliar a Dona Meca e pudessem juntos, então, cumprir um planejamento reencarnatório gigantesco o recurso espiritual desse espírito amoroso a quem eu devo muito, é muito grande, né, seu Mojico? Então, eles viviam essas dificuldades financeiras em busca de auxiliar a Dona Meca, mas depois, com o tempo, isso foi melhorando, o seu Mojico montou um comércio e foi prosperando, aí ele montou outro numa cidadezinha chamada Conquista, próximo a Sacramento, deve ser uns 16, 18 quilômetros mais ou menos, 20, não sei, e foi prosperando, e Eurípides crescendo, e Eurípides fazia contabilidade nas duas casas comerciais do pai, do seu Mojico. E Eurípides era um filho muito diferente dos demais, era um espírito que tinha uma curiosidade pelo saber, uma vontade de aprender, autodidata, aprendia as línguas sozinho, falava o francês sozinho, sem ninguém ensinar, e ele tinha um desejo muito grande de cursar medicina, e quando o seu Onofre Ribeiro se hospedava na casa da família Mojico, Eurípides, então, menino, qual era o interesse daquele menino? Era ler os livros do médico. E ficava lendo aquele livro com muita vontade. E certa vez esse médico disse para o pai, olha, eu não vejo com bons olhos essa sede desse menino por ler os livros de medicina, são livros muito complexos. E ele lia todo momento, ele pegava esses livros emprestados, sabia que o médico ficaria pouco tempo ali, então ele aproveitava para devorá-los. E o pai então chega para Dona Meca e fala, olha, o médico disse que não vê com bons olhos isso, era bom fazer Eurípides parar de ler esses livros, né, e ler alguma coisa condizente com a idade dele. Aliás, ele fazia muita coisa que não era condizente com a idade dele. E aí, muito além, né, muito além. E aí ele diz, a mãe chega até ele e diz, meu filho, ele fala, minha mãe, eu não descansarei até que eu não encontre a cura para o mal que a acomete. A Dona Meca saiu com lágrimas nos olhos e deixou Eurípides ler todos os livros que ele quisesse. Eurípides, com que mais ou menos aproximadamente 15 anos de idade, já tinha construído uma farmácia homeopática. 15 anos de idade, mais ou menos. Uma farmácia homeopática. Para quê? Para curar os seus doentes da periferia que não tinha acesso à medicina, à enfermagem, que sofria. Ele ia em busca de auxiliar os seus doentes lá na periferia todos os dias após os estudos, após o trabalho, após o auxílio que ele fazia. Ele ia até a periferia em busca de ajudar aqueles que necessitavam. Então, olha só a postura desse espírito, né? Ele fundou, ele era o cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo para auxiliar os necessitados, para amparar e ajudar o outro. Que jovem que nós conhecemos, gente, que nessa fase aí em torno de 15 anos de idade, está em busca de ajudar o próximo renunciando a si mesmo. Ele buscava ajudar o tempo todo, fundando uma farmácia homeopática, ainda fundando uma Irmandade São Vicente de Paulo, aí, compreendendo o quanto de informação que faltava à comunidade,
o quanto de ignorância ainda existia, né, na comunidade ali. Ele ainda funda um grêmio dramático, um jornal sacramentano, da Gazeta de Sacramento, além de trabalhar nas casas comerciais do pai, de ser um aluno exemplar que era o monitor das turmas e auxiliava o professor com aqueles alunos que não conseguiam compreender muito bem as lições. E aí, quando esse jovem ele cresce, o professor chama o pai para dizer: olha, eu não tenho mais nada para ensinar para ele. Tudo que ele tinha para aprender aqui, ele já aprendeu. Seria muito bom que o Senhor o encaminhasse para fazer um curso superior. E então, o seu Mojico faz. Vencendo as dificuldades financeiras, já possuía condições de auxiliar o filho mais, né? Então, eles vão até o Rio de Janeiro para que Eurípides pudesse se inscrever num curso, numa faculdade de medicina. Né? Não era o sonho, o desejo dele? Ele não tinha toda essa vocação? Ele tinha essa vocação de construções espirituais, de várias reencarnações. E aí ele vai até lá, deixa tudo pronto e volta a Sacramento para arrumar a sua mala, levar as coisas que precisavam, enxoval. E nesse momento a Dona Meca piora, a mãezinha de Eurípides piora imensamente. E com essa piora, as crises de desmaio se tornaram intensas. Ele percebeu que ela não estava preparada para ver o filho longe. Então ele renuncia a esse desejo da medicina, a esse sonho da medicina, para poder ficar próximo da mãe e auxiliá-la nas suas necessidades. E ele, então, não vai até o Rio de Janeiro e ele não comenta mais sobre o assunto. Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum se eu tivesse, nenhum. Feliz da vida, fica ao lado da mãe, auxilia a comunidade. E então, aquela vocação, né, que ele tinha também pela educação, porque desde cedo ele ensinava os irmãos, ele ensinava os outros alunos, ele monitorava e ajudava como professor assistente, até a mãezinha ele ensinava, né? Então ele sente no coração o desejo e a necessidade de montar uma escola. E ele monta essa escola que se chamava Liceu Sacramentano. E o Liceu Sacramentano inicia a sua missão com uma educação muito diferente, muito especial. Naquela época, 1900, quem já conversou com vozinho, com vozinha, às vezes até com um pai, uma mãe, para perguntar, aqueles que tiveram a possibilidade de estudar, de frequentar a escola, né? Como era isso, né? Qual era essa estrutura educacional, como se dava esse processo, vai lembrar que muitas vezes os alunos ficavam ajoelhados em grãos. Por quê? Porque errava na lição. Porque fazia alguma traquinagem, alguma desobediência, porque, enfim, ficava ajoelhado, levava palmada. Existia a lei da palmatória, em que você podia bater, castigar fisicamente o seu aluno caso ele fizesse alguma arte ou alguma desobediência ou não entendesse a lição e você explicasse, ele não entendesse de novo, você explicasse, ele não entendesse de novo, dava palmada no menino que resolvia. Então, nessa época, Eurípides funda uma escola e rompe com todo esse modelo absurdo, porque educação nada tem a ver com violência. Educação é uma coisa, né? Violência é outra oposta. A gente não educa ninguém pelo medo, a gente não educa ninguém pelo castigo, nem pela palmada, nem por nenhum tipo de violência. Até muito pouco tempo atrás, né? Bom, não é tão pouco tempo assim. O Fabinho disse que já levou puxão de orelha na escola. Porque vivia distraído, hoje em dia não mais, né? Mas vivia distraído. Então levava puxão de orelha. E eram puxões de verdade. Então, até há pouco tempo atrás era possível isso, palmada, reguada, puxão de orelha, né? E aí, Eurípides, em 1920, rompe com tudo isso. Na escola, no Liceu Sacramentano, não havia esses castigos que eram
tão comuns, e eles estavam tão arraigados que fazia parte do próprio processo educativo da época, né? E com Eurípides não tinha isso. Na escola dele não tinha os castigos, os grãos de milho para ajoelhar, as reguadas e puxões de orelha, nada disso. Ele instituiu a chamada pedagogia do amor, em que o laço de afetividade, aquela proximidade, né, com a educação de Pestalozzi, o laço de afetividade é que era o estímulo e o combustível para que aquele aluno fizesse. Só uma vez você foi para o castigo, Fábio? Não, você levou puxão de orelha? Tá bom. Então, esse laço de afinidade fazia com que o aluno, a criança, o adolescente tivesse vontade e prazer de buscar. Porque naturalmente a criança, o ser humano, ele tem uma curiosidade para saber o funcionamento das coisas, como que as coisas se dão, como é que isso funciona. Por isso que as crianças são tão curiosas. Essa curiosidade é que leva a criança a aprender de forma natural, né? Natural. Então, ele aproveitava todas essas potencialidades divinas do aluno para que ele pudesse, pelo laço da afetividade, da confiança nesse mestre, desenvolver a si mesmo. Sem nenhuma palmada, sem nenhuma reguada, sem nenhum milho, sem nenhum feijão para ajoelhar, sem nada disso. E os alunos se desenvolviam muito mais, mas muito mais do que os alunos que frequentavam escolas tradicionais. Mas muito mais. Além de trabalhar no currículo, uma botânica rica, a astronomia muito rica, de trabalhar a observação desses alunos, o processo das coisas, e de aguçar sempre a curiosidade dos alunos, e sem dizer todas as respostas, fazendo com que o aluno busque a resposta, orientado pelo mestre, pelo professor, de estar junto com Eurípides nos momentos de caridade, de auxílio ao próximo, de entrega. Então, esses alunos eram trabalhados e desenvolviam todas as suas potencialidades. Desenvolviam um sentimento na amorosidade, no auxílio, na solidariedade, no trabalho ao outro. Desenvolviam a mente de uma forma imensa, desenvolviam a parte cognitiva e eles davam show, gente. Eles davam um show. Então, o Liceu Sacramentano surgiu com essa proposta educacional belíssima, belíssima. E diferente de todas as outras propostas educacionais até então no Brasil. E Eurípides é considerado por muitos educadores, cientistas da educação do mundo. Eurípides é conhecido como um dos maiores educadores que o Brasil já teve. E por que então nós não estudamos Eurípides nas escolas de educação, de formação? Por conta de um preconceito, por ele ser espírita, talvez? Quem sabe? Quem sabe? Provavelmente. Porque para que os pedagogos e educadores de fora venham dizer, vocês têm um potencial, vocês têm um educador que não existe por aí, vocês não estudam, vocês não conhecem, vocês não compreendem como foi a educação que esse professor legou lá em terra sacramentana, e vocês não conhecem isso nas faculdades de pedagogia de vocês, isso é absurdamente louco, absurdamente louco. Então, essa pedagogia arrojada, essa pedagogia avançadíssima para a época, até hoje, sabe essas metodologias ativas, está muito em moda hoje, que a gente faz curso e aprende, ele já aplicava na época dele. Foi ele que fundou, que trouxe, juntamente com Pestalozzi, né? Que eram espíritos afins. Então, ele já aplicava tudo isso. Tudo isso. E muito mais, né? Muito mais. Eurípides, então, era um católico extremamente dedicado, né? Daqueles muito fervorosos, que assistia à missa num lugar muito especial. Ele anotava todo o sermão do padre, ele amava essa parte do sermão do padre, cumpridor de todos os sacramentos, né? A família toda era muito devotada, a cidade toda. E aí, Eurípides, ele ganhou uma Bíblia de um padre. E nessa época,
nessa época, os leigos que não estudavam, que não eram estudados para ser padre, freira, não podiam portar e receber uma Bíblia. Não tinha essa facilidade que a gente vai hoje numa banca e compra um evangelho. Não tinha isso. E Eurípides, então, recebeu um evangelho e começou a estudar, né, todo o Novo Testamento com muito devotamento, estudando o evangelho. E nós temos na Fraternidade o estudo do Evangelho, nosso NEP Eurípides Barçanufo. Quem quiser participar e conhecer, só deixar mensagem aí que a gente manda o convite para vocês, porque está online, né? Então, Eurípides estudou esse Evangelho e quando chegou no momento das bem-aventuranças, ele não compreendeu. Ele não entendeu. Ele não conseguiu entender. E aí ele pediu para que o padre pudesse, então, explicar para ele. Me explica, porque eu não estou compreendendo essa consolação. Eu não estou conseguindo compreender, porque a gente vê pessoas passando toda uma vida de provações e que não herdam a terra. Como isso pode... Como é possível? Então o padre disse para ele que isso era alguns dos mistérios da Bíblia e que nos cabia simplesmente calar. E falar isso para um espírito de uma sabedoria, né? Como Eurípides, não funcionou. Ele continuou estudando, buscando entender as bem-aventuranças. E nesse processo todo surge a doutrina espírita. Surge tudo. Em Santa Maria começa uns fenômenos físicos de mesa que voava, de copo que voava, vozes que ecoavam pelas casas, em todas as casas. A Fazenda Santa Maria, que fica a 14 quilômetros de Sacramento, e é um povoado, uma comunidade em que todos ali, né? Todos eram parentes, tinham parentesco com Eurípides. Então, Dona Meca ia para lá de vez em quando, Eurípides ia para lá de vez em quando, eram todos familiares, né? Todas as casas passaram a ter essas manifestações de efeitos físicos. Todas. Já pensou na calada da noite? Lá na roça, não tinha luz elétrica que tem, né, hoje. Você tá lá no escuro, de repente você escuta vozes, você vê a panela voando na sua casa, a janela abrindo, fechando, a porta abrindo, fechando, você trancava a porta, abria e fechava, e barulho de pedra no telhado, e as pessoas ficavam marcadas de mãos sem que ninguém tivesse tocado elas. Então, assim, foi um desespero na comunidade da Fazenda de Santa Maria. Ai, toda vez que eu falo de Santa Maria, eu fico assim, né, pensando no nosso querido Armilon, né? Ah, Armilon, querido, muita saudade de você, viu? Meu primo amado. E então, eu sei que você está muito bem. Trabalhando na equipe de Eurípides. Que seu Armilon receba todo o nosso amor e gratidão, e a sua família também. E então a Fazenda de Santa Maria passou por tudo isso, aquela comunidade. Eles buscaram ajuda. Então o tio Senhor Mariano, que era um líder ali, né, da comunidade, ele foi buscar. E ele era muito materialista. Era um católico materialista, assim. Se isso é possível. Muito materialista. Ele não acreditava em nada, achava que tudo era uma grande bobagem. E teve muita resistência. E ele foi buscar ajuda do Frederico Peiró. O Frederico Peiró, ali de Peirópolis, né? Por conta do nome dele. Um espanhol que passou a morar ali nas circunvizinhanças de Uberaba, em Paineiras, e que tinha um coração tão amoroso, ele era tão bondoso, um empresário fantástico e um coração assim gigantesco, a ponto assim de dar tudo que ele tinha em casa e ficava sem. Até de travesseiro a esposa tinha que esconder, porque senão eles ficavam sem. Passava alguém lá pedindo, não tinha, ele dava. Enfim, um coração amoroso e que se tornou espírita, que também era não ateu, mas tinha suas dificuldades, né, com essa parte de espiritualidade, apesar do coração grandioso, se tornou espírita porque compreendeu as leis. E o tio Senhor Mariano foi buscar o Peiró.
O Peró chegou lá e observou que realmente aconteciam ali, eram os fenômenos espirituais, né? E que eles precisavam, então, evangelizar os corações, compreender as leis divinas, entender da doutrina espírita, fazer as reuniões, né, do evangelho, as preces, e buscar desenvolver, educar, trabalhar aquela mediunidade, porque ali todos tinham a mediunidade de efeitos físicos. Nossa, já imaginou? Então, eles passaram a fazer essas reuniões, a estudar o evangelho, buscar a transformação dos sentimentos, buscar a expansão das suas potencialidades mediúnicas, e tudo parou, tudo cessou. E o tio senhor Mariano, depois de alguma resistência, se tornou também espírita. E certa vez, já espírita, ele foi até a casa de Eurípides, e chegando na casa de Eurípides, ele ficava hospedado sempre no quarto junto com Eurípides. Eles eram muito afins, né? E Eurípides ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo lá, ficou muito preocupado, né? Nossa, todos os meus familiares, será que todos eles enlouqueceram de uma vez só? Toda uma comunidade? O que é que está acontecendo ali? Porque ninguém conhecia, né, desses efeitos. E aí ele ficou muito preocupado e começou a questionar o tio, o que estava acontecendo, o que é que acontecia, e tentando fazer ali um debate para tirar do tio essa ideia de espiritismo que para ele era absurda, isso não existia. E o tio senhor, muito simples, né, um homem da roça, diz, meu sobrinho, eu não tenho condições de discutir essas coisas com você, que é um menino preparado, né, de uma sabedoria, que é professor. Eu não tenho essa sabedoria, eu não consigo discutir isso com você, mas eu posso te mostrar, vamos lá que você vai ver. E presentei ao seu sobrinho com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E olha só, ele foi visitar Eurípides e levou o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que ele havia ganhado da febre. Então, Eurípides passa a ler aquele livro, devorar, e perceber o monumento vivo que era aquele livro, que é, né? De uma concatenação de ideias, de uma lógica, de um raciocínio sobre Deus, sobre a vida, de uma coerência imensa, que mudou totalmente a vida dele. Totalmente. E aí ele fica com a pulga atrás da orelha, agradece ao tio e diz, tio, isso aqui é um monumento vivo. Então, depois disso, ele se prepara e numa tarde de Páscoa, ele vai, uma sexta-feira da Paixão, ele vai até Santa Maria sem comunicar, ele e um amigo a cavalo, e chegando lá, ele encontra tudo pronto e 2 lugares reservados para ele e para o amigo. Eles iriam iniciar uma reunião, né, mediúnica para receber as orientações mediúnicas, o amparo espiritual, aprender mais sobre o Evangelho de Jesus. E então ele questiona, né, pensa, se é verdade, então, que os espíritos podem comunicar-se conosco, eu gostaria que eu gostaria, então, de ser esclarecido sobre as bem-aventuranças. E eu gostaria que o espírito que viesse me esclarecer, João Evangelista. E por aquele médium ali, o seu Aristides. Né, Juninho? O Juninho é de lá. Ê, Juninho, que saudade. Juninho, aproveita por nós e manda as vibrações amorosas aí de Sacramento para nós, Santa Maria. E então, o seu Aristides, Dona Iola falava assim, que ele era muito rude, né? E que ele não sabia fazer o ó com a garrafa. O médium Aristides. Porque de um coração gigantesco e a parte cognitiva bastante comprometida, né? Então, Aristides, nessa hora, gente, o Aristides levantou e começou a falar. Imagina o Aristides, que não sabia nem fazer o ó com a garrafa, né? Como diz a Dona Iola. Começou a falar com uma eloquência, com um português, com umas ideias, com uma concatenação lógica imensa, intensa. E começou a explicar o porquê da vida, falar sobre a consolação humana que se dá pelas reencarnações sucessivas, pelo cumprimento das leis divinas, o valor da dor, das provações, das expiações da nossa existência,
do cumprimento da justiça divina em nossas vidas, e todos são tomados por uma vibração de um tamanho amor e de uma luz imensa, intensa, e todos choravam. E então, mais de uma hora explicando as bem-aventuranças, e ao final o Espírito cumprimenta a todos e diz paz, muita paz. João Evangelista. João, que era aquele pai adotivo, se assim podemos dizer, de Policarpo, uma vida de Eurípides, esses espíritos que têm vindo juntos há muito tempo, desde de outros locais, né, de outros planetas, e que vieram juntos para cá, para auxiliar ao Cristo, para nos auxiliar, né, para nos auxiliar nesse processo nosso de evolução, de evangelização de nós mesmos. Esses espíritos que têm vindo aí, todas as encarnações, eles estão juntos de novo, muito próximos, muito amorosos, né? E então, ele se torna espírita. E nesse momento, o doutor Bezerra fala com ele, São Vicente de Paulo depois fala com ele, e ele veio a saber que as portas do sacramento iam se fechar, ele passaria por momentos de muita turbulência e muitas provações, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Eu viajo também, viu, Dorinha? Literalmente, Dorinha. E passou por muitas dificuldades. Quando Eurípides se tornou espírita, a família ficou revoltada, porque ninguém podia compreender como é que ele fez isso. Por que ele fez isso? Ele foi lá para Santa Maria e voltou assim. E todo mundo era católico, fervoroso. E aí Eurípides então passa a educar e evangelizar toda a família, e logo todos se tornaram espírita. Dona Meca, a primeira a se tornar espírita, porque o Mojico fala, vai conversar com esse menino, que eu não quero filho doido em casa, ele tá falando essas coisas de espiritismo. Ela vai, fica 2 horas conversando com Eurípides, e Eurípides conta para ela, faz um resumo, né, da beleza que é a doutrina espírita, do Consolador prometido pelo Cristo Jesus, a revivescência do Evangelho de Jesus, o cristianismo puro, sem ritual, sem deformidades. E Dona Meca chega em casa e diz, Mojico, eu sou espírita. E seu Mojico, então, logo e disse mais, olha, Eurípides pede para que você leia os livros espíritas e vá conversar com ele. E seu Mojico se tornou espírita. E todos eles. E Eurípides, então, teve uma vida de entrega e de renúncia imensa e intensa. Porque a farmácia dele, que era uma farmacinha acanhada, se tornou uma farmácia imensa. A farmácia Esperança e Caridade. E todos os irmãos, as irmãs passaram a ajudar, porque o fluxo era muito grande e intenso para auxiliar as pessoas que ali se encontravam, os doentes, que vinham de todas as partes do Brasil. Mais de 1000 receitas por dia, milhares de remédios homeopáticos eram feitos, pessoas que chegavam sem ter para onde ir, Dona Meca fazendo comida para ajudar esse povo a não passar fome, e seu Mojico ajudando e custeando toda essa demanda, e a família ali trabalhando a serviço do próximo. É uma família que veio cumprir a vontade de Jesus na Terra. Então Eurípides passou auxiliando, Eurípides não dormia, Eurípides não tinha tempo de se alimentar, porque a dor era muito grande, e ele estava sempre pronto a ajudar quem quer que fosse. E então, quando se torna espírita, todo mundo abandona, e o Liceu Sacramentano fecha, e num dia de bastante tristeza, ele chora, porque não tinha mais aluno, não tinha mais ninguém, e Maria o envolve. Maria Santíssima, aquela mãe que ele teve lá atrás, o envolve e diz, meu filho, não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensina o evangelho do meu filho às quartas-feiras. Olha que lindo. E institua um curso de astronomia. Eu acobertarei o colégio sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. E então ele faz. Inicia o Colégio Allan Kardec. A proposta mais arrojada de educação que eu já vi nesse planeta. A proposta educacional
mais intensa que a gente pode compreender e que está aqui no Brasil. E então Eurípides reinicia o seu processo de educação e todos os alunos retornam e ainda outros alunos retornam e esses alunos foram educados para toda a existência, para toda a vida, com uma sabedoria imensa. Eurípides era portador de todas as mediunidades. Quando ele estava na sala de aula, por vezes, ele estava ali e de repente ele entrava em transe e os alunos já sabiam que ele ia desdobrar, né? Então, em transe, ele entrava ali naquele processo de transe, saía do corpo e se materializava numa residência, numa fazenda, para fazer um parto, para ajudar alguém que estava passando por uma necessidade, precisava de ajuda médica, e ele então fazia esse auxílio, e depois ele saía do transe e retornava, e os alunos já sabiam, entravam num silêncio e ajudavam o professor a fazer esse trabalho. Isso era assim, diariamente, né? Isso acontecia todos os dias, então os alunos estavam muito acostumados com tudo isso, as pessoas ali de Sacramento também. Então, Eurípides estava na sala de aula, de repente ele se concentrava e já estava lá numa fazenda, num município vizinho, e depois ele voltava. Isso era o prato de cada dia, né? Portador de todas as mediunidades. Esse espírito amoroso que passou amando, que passou doando, que passou nos ensinando sobre amar ao próximo, sobre resignação, confiança, doação de si mesmo, vencer as provas, vencer as lutas, sofreu até um processo, né, de exercício legal da medicina. Enfim, foi perseguido por tantos. Quantas pessoas se portavam armadas para exterminar a vida de Eurípides? E então ele passava muitas vezes por um e outro, e o Dr. Bezerra aparecia e dizia, né, para Eurípides: siga em frente, meu irmão, esse daí tá com arma para te assassinar, mas nada vai acontecer. E Eurípides dava aquele boa noite cheio de amor, e a pessoa não tinha coragem de fazer, porque a carga de amor que ele recebia era tão intensa que ele não havia recebido na vida inteira. E esse boa noite de amor mudava uma pessoa. Então, o espírito que mudou a todos nós. É impossível você conviver com Eurípides e você não ser marcado pro resto da tua existência como espírito. É impossível. É impossível você não ter o coração repleto de gratidão por tudo que ele fez e faz por nós. É impossível. E ele está fazendo agora um trabalho imenso, intenso, de auxílio nesse processo pandêmico que nós estamos vivendo. Ele que desencarnou pela gripe espanhola, porque estava ali já marcado, né, de retornar ao mundo espiritual. Ele volta pela gripe espanhola, ele sabia do seu retorno, ele tentou preparar os seus familiares, aqueles que aqui ficaram com muita saudade. Ele então retorna e continua o seu trabalho junto ao Cristo, recebido por Jesus. Quantas vezes Eurípides esteve juntamente com Jesus aqui na Terra? Quando ia fazer uma prece no Caramanchão de Jasmim, quando estava no colégio, quando estava em casa. Quantas vezes Jesus esteve com Eurípides aqui? Então ele é acolhido por São Vicente de Paulo, ele é acolhido por Dr. Bezerra de Menezes, ele é acolhido por João, por Maria, e ele é recebido por Jesus e continua o seu trabalho de evangelizar corações e de nos direcionar para a vivência do Evangelho. Nós só teremos liberdade quando vivemos o Evangelho de Jesus. Então vamos vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas, em todos os atos. Muito mais se poderia dizer sobre Eurípides, mas o nosso tempo acabou. Mas a gente vai continuar falando dele um pouco mais, tá? Esse mês todo. Eu convido a todos para que a gente possa fazer as nossas vibrações e receber esse amor imenso de Eurípides que vocês podem sentir aí na casa de vocês. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer ao nosso mestre amigo pelo direcionamento amoroso, por ser o nosso modelo e guia, o nosso governador. Ó Senhor Jesus, que nós possamos compreender a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, o ser espiritual que nós somos,
que nós possamos compreender o valor de estarmos na terra, nessa vida que é um sopro, que nós possamos, Senhor, doar o melhor de nós, onde estivermos, com quem estivermos, que nós possamos aprender a perdoar e dividir amor, que nós possamos, Senhor, aprender a viver o vosso evangelho de luz e de libertação. Senhor Jesus, ilumine todos os lares ligados nesse momento ao teu coração amoroso e ao coração amoroso de Eurípides em diversas partes do planeta Terra. Envolva os irmãos de sacramento, pedimos que envolva todos nós, envolva a nossa escola querida, nossa escola Corina Novelino, e pedimos por nossa querida professora Dani, que retornou essa semana ao mundo espiritual, envolvida amorosamente por Eurípides e por essa equipe de luz, que ela receba as flores do nosso amor, as vibrações desse momento de preces, desse evangelho, que foi uma oportunidade sublime a todos nós. Envolva a nossa irmã querida em vibrações de muito amor. Senhor Jesus, que a luz do teu amor esteja presente em nossas mentes, nossos corações, nossos familiares, fortalecendo as defesas de proteção de nossos lares, e que possamos aprender a viver o bem maior, a expandir a fé irrestrita em Deus e a deixarmos na terra um rastro de luz, de fé, de amor, de concórdia e compreensão. Sejamos nós aqueles que seguem avante, de pé e à ordem, as tuas orientações divinas e fazendo desse mundo um mundo melhor por nosso esforço e pela vivência do amor onde quer que estejamos. Gratidão, Divino Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, obrigada a todos, viu? Obrigada, que Jesus possa abençoá-los. Nós temos agora, lá no CAC, no Colégio Allan Kardec, o Seminário de Evangelização de Espíritos. Estão todos convidados, viu? YouTube, Colégio Allan Kardec. Vamos para lá, começando agora. Um grande abraço a todos. Que Jesus e Eurípides os envolva. Fiquem na paz de Jesus. Até já já. Obrigada, gente.